muito úteis no exercício da advocacia criminal. Esse é o nosso objetivo. A nossa Constituição Federal e o nosso Código de Processo Penal, ambos, são muito objetivos da questão da ampla defesa, principalmente quando se fala de interrogatório do réu. Eu há muito tempo não deixo nenhum réu meu ser interrogado, nem pelo juiz, nem pelo promotor de justiça e muito menos pelo assistente da acusação. E eu fico feliz pelo seguinte, porque eu estou vendo que cresceu expressivamente o número de advogados que seguem o papo de criminalista e estão fazendo essa estratégia, não deixam ninguém perguntar, quem pergunta é o advogado. Então, os membros do IPPD, que são os inimigos do processo penal democrático, IPPD, estão levantando a cabecinha. Mostramos recentemente uma juíza que indeferiu o interrogatório com o patrocínio da defesa a cargo do nosso amigo o Alex Oxendorf. E ontem nós vimos mais uma dessas artimanhas que foi feito o vídeo, no qual o juiz discute com os advogados mais de 20 minutos. E o juiz, irracível, não pode, o réu não pode responder perguntas só da defesa, fere o contraditório, o réu tem que responder primeiro as perguntas do juiz, depois, se tiver esclarecimentos, os advogados falam. Esse é um entendimento totalmente na contramão do que diz a Constituição Federal e o Código de Processo Penal. A ampla defesa tem que ser entendida como ampla. Eu vou mais além. Processos de júri, o acusado tem direito à amplitude de defesa, que é maior que a ampla. E também, no meu ver, qualquer réu, em qualquer processo, principalmente criminal, onde está em jogo a liberdade, tem que ser amplitude de defesa, não meramente ampla defesa. Amplitude, o réu tem que se defender. O interrogatório, ele é uma prova de defesa. Portanto, é até uma opção. Faço o interrogatório ou não faço? Como é uma opção, o acusado comparecer ao plenário do júri para ser julgado. Ele vai se quiser. Se ele não quiser, não vai. Não pode decretar prisão preventiva porque ele não foi. Não pode usar a ausência dele como argumento. Não pode usar o silêncio dele como argumento. E este silêncio que os membros do IPPD, inimigos do processo penal democrático, eles fazem questão de não entender. Não querem entender isso. Há a possibilidade do silêncio seletivo. Se o réu vai falar e vem uma pergunta de lá, do juiz ou do Ministério Público ou do assistente da acusação, que compromete a tese de defesa dele, ou que ele não tem como responder porque não sabe responder, imagina o sistema nervoso de alguém que está diante de um interrogatório. E ele então fala, esta pergunta eu não quero responder. Ela pode servir como base para uma condenação? Pode ser interpretada em seu desfavor? Não pode. Portanto, esta seleção que ele faz, as perguntas que ele vai responder e para quem ele vai responder, é um direito constitucional dele. Esses advogados que fizeram essa audiência que nós postamos ontem e que deu aquele bafafá todo, impetraram uma ordem de habeas corpus no CNJ contra a decisão já de um habeas corpus que foi impetrado no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E eu quero destacar aqui alguns pontos desse acordo de Santa Catarina, que é mais um monumento, mais uma homenagem à teratologia, ao sistema inquisitorial, ditatorial, presidencialista, que o Código de Processo Penal e a Constituição Federal abominam, expulsam, expurgam, porque o nosso sistema